Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que está de folga, o elenco rubro-negro está de folga até quinta-feira, quando eles vão se reapresentar, iniciar toda essa preparação para o Mundial de Clubes, que começa para o Flamengo no dia 16 de junho. Galera, daqui a 13 dias o Flamengo vai estrear nessa competição tão importante. Mas depois do Mundial de Clubes tem Libertadores. E a Conmebol já definiu as datas e os horários dos jogos das oitavas de final. E você, torcedor rubro-negro, que deseja ir a Porto Alegre, que deseja vir ao Rio de Janeiro assistir ao Flamengo no Maracanã, vocês já terão a data e os horários para poder se programarem e viajar para assistir ao Mengão em loco. A gente vai falar também sobre uma matéria do jornal espanhol AS, caramba, enchendo a bola do Arrascaeta. Tem também uma entrevista do BAP, peguei uma declaração dele à revista Forbes, o Flamengo chegou na Forbes, falando sobre a prioridade do Flamengo na temporada. Tem situação de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebatendo o Flamengo. Tem mais o que? Deixa eu ver no meu roteiro aqui, Flamengo podendo negociar lateral esquerdo, tem 3 no momento. Quem deve sair? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação, porque assim toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma te avisa e consequentemente você fica muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Vamos para as informações? A Conmebol definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores, lembrando que o Flamengo pega Internacional, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto. Deixa eu ver que dia vai cair isso. Acho que é quarta-feira, é isso mesmo. E o jogo da volta no dia 20, também quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Então você que gosta de viajar para assistir ao Mengão, tá aí, bota aí, anota aí na sua agenda. Ida, 13 de agosto, 9h30, e jogo da volta, 20 de agosto, às 9h30 também, jogo da volta no Beira-Rio. E para você que não vai poder viajar para assistir ao jogo, a transmissão será da TV Globo, dos 2 jogos. Então, por conta disso, será na quarta-feira, porque a TV Globo costuma transmitir jogos às quartas. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguai, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão, ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho do técnico Felipe Luís, tido como fundamental para os números do Uruguai. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luís tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão. Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista à Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente, e ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano, é muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países, e eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare. Ele deixou claro aqui, Brasileirão e Libertadores é a prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer
antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da federação, falou o seguinte sobre Gonzalo Plata e toda a situação. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Ó, galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição. No caso, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luiz após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha. Mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele, ele voltou em junho. Cara, 10 meses. Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes. Mas eu gosto, me apetece mais a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, é o Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Para finalizar, galera, Jorginho, quando ele chega ao Rio, ele chega esse final de semana, não, segundo uma pessoa do Flamengo, Jorginho ainda não nos confirmou. Ele chega dia 6 ou dia 7, deixa eu ver aqui. 6 é sexta e 7 é sábado, ou seja, 6 ou 7. Sexta ou sábado ele está chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e ele ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Super Mundial. Lembrando que ele abriu mão de 800 mil libras, que dá em torno de 6 milhões de reais, a receber do Arsenal para poder rescindir com o Arsenal e assinar em definitivo com o Flamengo. Venê, eu não acredito nessa história. É óbvio que o Flamengo vai pagar, gente. Na boa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Ou eles combinaram o discurso, ou, enfim, isso aconteceu de fato. E aí a gente nunca vai saber a real verdade. Eu estou falando para vocês aqui o que mais de 6 pessoas me relataram. Não só do Flamengo, pessoas ligadas ao jogador também. Então, o Flamengo não vai arcar com esses 6 milhões de reais para ter o jogador por alguns dias.
porque poderia ter o jogador a partir do dia 1º de julho, pelo menos a informação que eu tenho. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando o canal, tamo junto, forte abraço e fui!